Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês essa roupinha pet super fofa. Se você já gostou, fica aqui no vídeo comigo e vamos para a aula. Para fazer a roupinha pet, eu vou trabalhar aqui com um novelo do fio Classic Poo da Círculo. Ele vem em novelos com 330 metros e o tex dele é 606, 200 gramas no total. Se você não encontrar o Classic Poo e quiser substituir o fio, você precisa trabalhar com um fio equivalente ao Tex 600, entre 600 a 650. Também vou usar as agulhas para crochê número 5 e número 4. Inicio a roupinha pet fazendo um cordão com 44 correntinhas, usando a agulha número 5, para que a correntinha fique mais soltinha e mais elástica, pois essa parte é a parte da golinha. Agora, eu já posso trocar a agulha pela agulha mais fina, que é a agulha número 4, para fazer a golinha. Eu vou trabalhar 3 correntes, que eu já conto como primeiro ponto, e trabalho um ponto alto para cada correntinha de base, ficando com 44 pontos altos no total. Já cheguei ao final da carreira, aqui eu conto 1, 2, 3 correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Já tenho a primeira carreira, que é a base, para que eu possa trabalhar a barra 1 por 1. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu passo a agulha por baixo do primeiro ponto, para levantar o primeiro ponto em relevo. Fiquei com as 2 laçadinhas, eu fecho como um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto em relevo à frente. Vou trabalhar um relevo à frente e um relevo atrás. Laçadinha na agulha, para fazer o relevo atrás, eu venho com a agulha lá por trás, cruzo pela frente do ponto, busco essa laçada e levo lá para trás. E faço o meu ponto alto em relevo atrás, o próximo à frente. Para fazer o relevo à frente, eu passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada trazendo ela aqui para frente e faço o meu ponto alto em relevo à frente. Um atrás e um à frente, sempre esticando bem a laçadinha para que o relevo fique bem aparente. Quando eu estico a laçadinha, o relevo aparece ainda mais e o ponto barra fica mais bonito. Dessa forma, por toda a carreira, um relevo à frente, um relevo atrás, um relevo à frente, um relevo atrás. Cheguei ao final da carreira, agora eu fecho com um ponto baixíssimo e inicio a carreira da mesma forma que a anterior. Eu vou passar a agulha por trás do primeiro ponto, que é um relevo à frente, trazer o ponto a laçada, as 2 laçadinhas aqui para frente, fecho e faço 2 correntes. O próximo relevo é relevo atrás, então, eu sigo os pontos que eu tenho na base. Onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás. Eu vou fazer uma gola aqui, como se fosse uma roupinha de gola alta. Então, eu vou trabalhar 8 carreiras no total. Se o seu cachorrinho tiver o pescocinho mais curto, é só diminuir as carreiras da gola. Já finalizei as 8 carreiras da gola, agora eu volto a trabalhar com a agulha número 5, e aqui eu vou trabalhar da seguinte forma, eu faço as 3 correntinhas que eu conto como um ponto, e mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. Pulo o relevo que eu tenho atrás, venho no relevo à frente e faço 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Pulo um ponto, que é o relevo atrás, venho no relevo à frente e trabalho
2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, agora eu trabalho um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Eu venho dentro do espaço entre um ponto e outro do bloquinho, fecho as duas laçadas e faço 2 correntinhas, mais um ponto alto nesse mesmo ponto de base. O próximo ponto, eu venho, trabalho dentro do próximo bloquinho. Então, faço 2 pontos altos juntos dentro do bloquinho, entre um ponto alto e outro da base. A seguir, eu olho e vejo novamente que eu tenho 2 pontos altos juntos. Eu venho entre os dois e faço 2 pontos altos. Já finalizei as 2 carreiras, agora eu vou continuar trabalhando a base da roupinha, só que eu vou aumentar a quantidade de pontos. Então, eu começo normalmente fazendo aqui os 2 pontos no primeiro bloquinho, entre os 2 pontos. No próximo, eu vou fazer 3 pontos altos no bloquinho. O próximo eu faço 2. Próximo, 3 pontos altos. E dessa forma eu sigo intercalando por toda a carreira. Faço 2 pontos entre o bloquinho, no próximo faço 3. No próximo faço 2. No próximo, faço 3. Quando eu chegar ao final da carreira, volto dando continuidade. Já completei a carreira, chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo e eu vou fazer uma repetição dessa carreira que eu acabei de trabalhar, ou seja, onde eu tenho o bloquinho com 2 pontos, eu faço 2 pontos altos entre os 2 pontos. Onde eu tenho o bloquinho com 3 pontos, no ponto central, deixo um ponto de um lado, outro do outro, o segundo ponto é o ponto central, eu faço 3 pontos altos juntos no mesmo ponto. Onde eu tenho um bloquinho com 2 pontos altos, eu faço 2 pontos altos juntos entre os 2 pontos. Onde eu tenho o bloquinho com 3 pontos, eu faço 3 pontos altos juntos sobre o segundo ponto dos 3. Dessa forma, por toda a carreira, e eu vou trabalhar até completar 4 carreiras seguindo esse mesmo processo de contagem dos pontos. Um bloquinho com 2 pontos, outro bloquinho com 3. Um bloquinho com 2, um bloquinho com 3. Já fiz uma carreira, estou iniciando a segunda, trabalho até completar as 4 carreiras e depois vamos fazer a abertura das patinhas. Já finalizei as carreiras da base, as 2 primeiras carreiras e depois as 4 carreiras, alternando os bloquinhos com 3 pontos e 2 pontos. Agora, eu já iniciei a próxima carreira, que é a 7ª carreira, onde eu fiz um bloquinho com 2, um com 3, um com 2, um com 3 e um com 2. 5 bloquinhos no total. Porque agora eu já vou fazer aqui a abertura das patinhas. Então, essa parte aqui é a parte lá que vai em direção à barriguinha e aqui fica a abertura das 2 patinhas. Depois que eu já fiz essa parte, eu venho, viro o meu trabalho, passo a agulha entre os 2 pontos do bloquinho, fecho e faço 2 correntes, mais um ponto para completar o bloquinho com 2 pontos. No bloquinho com 3, eu trabalho 3 pontos altos para formar o bloquinho, como eu já tenho na carreira anterior.
bloquinho com 2, faço 2 pontos altos entre os pontos. Aqui eu faço 3, aqui eu faço 2. Cheguei ao final da carreira, viro novamente o meu trabalho e venho para a terceira carreira, fazendo os 5 bloquinhos. Tudo igual, bloquinho com 2, bloquinho com 3, seguindo os blocos que eu tenho na base. Quando eu completar os 5 bloquinhos, então 3 carreiras já com 5 bloquinhos cada, eu vou cortar o fio, deixar ele pré-arrematado e vou trabalhar a outra parte que depois vai fazer a ligação novamente para fazer a parte da barriguinha, a parte já seguindo reta, que volta a trabalhar em carreiras circulares e vão ficar as 2 aberturas das patinhas dianteiras já prontinhas para depois fazer a manga. Chegando aqui no final da terceira carreira, eu fecho, já cortei o fio, só passo o fiozinho aqui por dentro e deixo ele na espera para arrematar no final. Pego novamente o fio, dou uma laçadinha e vou começar a circular toda a carreira, já deixando a parte da abertura. Então, eu pulo 2 bloquinhos, venho em cima do segundo ponto aqui, onde eu tenho os 3 bloquinhos, os 3 pontos no bloquinho, formando o bloquinho, né? E nesse segundo ponto, eu já faço os 3 pontos juntos. Ponto baixo, 2 correntinhas e 2 pontos altos, iniciando a carreira, formando o primeiro bloquinho com 2 pontos. E depois sigo alternando, como eu já fiz na base. Um bloquinho com 2, um bloquinho com 3, seguindo sempre os bloquinhos que eu tenho na carreira anterior, que eu tenho na base. Aqui eu pulei 2 bloquinhos, e aqui desse lado eu vou parar 2 bloquinhos antes, ou seja, eu vou ficar com a abertura tanto de um lado quanto do outro. Então, agora trabalho seguindo os bloquinhos da base, até restarem os 2 últimos bloquinhos para chegar naquela parte que eu já trabalhei aqui as 3 carreiras com 5 bloquinhos. Então, 2 bloquinhos antes eu paro para deixar a abertura desse lado e depois trabalhar o restante das carreiras em carreiras de vai e vem, como eu já fiz aqui na parte de baixo da roupinha. Prontinho, já parei a carreira, restando os 2 bloquinhos. Então, ó, fica aqui, faltando 2 bloquinhos de cada lado, que eu não faço. Aqui eu já tenho as 3 carreiras com os 5 blocos, essa parte que vai em direção à barriguinha, a abertura das 2 patinhas, e aqui a parte de cima da roupinha. Então, agora eu já fiz uma carreira, eu volto trabalhando até o final da carreira, da mesma forma que eu já fiz aqui nessa parte de baixo, as 3 carreiras. Então, já vem trabalhando, volto e volto novamente. 3 carreiras, vai e volta, até completar as 3 no total, como eu já fiz aqui nessa primeira parte. Quando eu completar as 3, eu vou fazer a ligação, já deixando a carreira circular novamente, trabalhando o mesmo ponto que eu já fiz até agora. Prontinho, já finalizei as 3 carreiras. Agora, eu vou voltar trabalhando essa 4ª carreira. Então, venho aqui da mesma forma, inicio lá no segundo ponto, que é o ponto central. Faço as 3 correntinhas e os 2 pontos para formar o primeiro bloquinho e vou trabalhar seguindo os blocos de base até chegar lá no último bloquinho. Então, venho, percorro aqui toda essa parte. Quando eu chegar aqui ao final desse último bloquinho, aí sim eu vou fazer as correntinhas de ligação
passar aqui pelos 5 bloquinhos, fazer as correntinhas de ligação para fechar a carreira, unindo o primeiro ao último ponto que fizemos. Depois que eu percorri toda a parte de cima da roupinha, eu faço 7 correntinhas, 4, 5, 6, 7. Já venho aqui para trabalhar o bloquinho. Então, bloquinho com 2 pontos, eu faço 2 pontos entre os 2 da carreira de base. Bloquinho com 3 pontos, eu faço os 3 pontos e dessa forma eu sigo alternando até completar os 5 bloquinhos. Prontinho, já completei os 5 bloquinhos, aproveitei e trabalhei as 7 correntinhas. E agora, eu conto aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha, que eu contei como primeiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Já temos novamente a carreira circular, em carreiras circulares, né? Trabalhando agora em volta da roupinha. Então, eu viro aqui para trabalhar no lado direito e vou começar a trabalhar seguindo os pontos que eu tenho na base. Como eu tenho as 7 correntinhas, eu vou olhar lá embaixo e reproduzir o mesmo desenho que eu tenho dos pontos. Então, eu vou pular uma correntinha, no caso aqui, eu faço um ponto baixíssimo, que corresponde ao ponto que sobrou aqui dos 3. Depois, eu pulo mais uma correntinha fazendo ponto baixíssimo, então, estou lá na segunda correntinha da base. Subo aqui as 3 correntes e um ponto alto, para completar o bloquinho com 2, que é o bloquinho que eu tenho aqui, ó, lá na carreira de baixo. Agora, eu vou fazer o bloquinho com 3 pontos, então, eu pulo 1, 2 correntinhas, na terceira, eu faço meu bloquinho com 3 pontos, para seguir a sequência. Pulo as 2 correntinhas e já vou fazer aqui o bloquinho com 2. Da mesma forma que eu já seguia as carreiras anteriores. Tenho a abertura da patinha, agora eu trabalho bloco sobre bloco, aqui eu faço bloquinho seguindo ali os pontos da base, faço bloquinho com 2, depois o bloquinho com 3 e já tenho novamente o bloquinho com 2, seguindo o mesmo que eu fiz aqui desse lado. E depois, as carreiras vão se tornar todas as carreiras de bloquinho, porque essa carreira já nivela, deixando toda a carreira com bloquinhos de 2, 3, 2, 3 por toda a carreira. Essa carreira é a primeira carreira já da parte de baixo, da parte final da roupinha, porque ela vem depois da abertura das patas dianteiras. Então, vai cobrir a parte de cima e a barriguinha. Como eu estou fazendo a roupinha do macho, eu vou trabalhar 6 carreirinhas e volto para dar início à parte da abertura, onde eu vou continuar a parte de cima da roupinha, fazendo a parte arredondada. Já finalizei as 6 carreiras, agora eu vou fazer só a parte de cima da roupinha, fazendo as carreiras de vai e vem para formar essa parte arredondada. Aqui eu já coloquei um marcador, então eu vou me guiar pelo seguinte: eu vou deixar aqui o bloco onde eu tenho a abertura e vou vir aqui no bloco seguinte. Desse lado também, ó, eu tenho o bloco onde eu fiz a abertura das patinhas e eu vou começar a trabalhar aqui sempre um bloquinho depois. Então, aqui eu já viro o meu trabalho, eu vou voltar trabalhando a carreira de onde eu parei ali, que fica já bem no local correto, ó, após o último bloquinho da abertura, e eu vou seguir o que eu tenho na base. Então, aqui, eu já venho com ponto baixíssimo
no segundo ponto, que é o ponto central, e vou seguir trabalhando os bloquinhos como eu tenho na base. Já segui os bloquinhos que eu tinha na base até chegar ao final da carreira. Agora, eu viro o meu trabalho e eu vou transformar todos os bloquinhos em bloquinhos com 2 pontos. Então, esse último aqui, eu faço seguindo os pontos que eu tenho na base, ficando com 3 pontos, 2 pontos, 3 pontos, 2 pontos. Finalizei a carreira, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para manter o arredondado e vou fazer 2 pontos onde era para fazer 3. Aqui eu tenho os 2 pontos, eu continuo com os 2 pontos. No próximo bloquinho, seriam 3, eu faço só 2, voltando a trabalhar com 2 pontos por bloquinho. Onde eu tenho 2, eu faço 2 entre os 2 de base, e onde eu tenho 3, agora eu faço só 2 pontos no segundo ponto do bloquinho, até chegar ao final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz o bloquinho com 2, e no último ponto, eu sempre vou fazer um ponto alto para deixar a carreira arredondada e depois fazer o acabamento. Viro o meu trabalho, daqui para frente eu sempre inicio as carreiras fazendo as 3 correntinhas para continuar arredondado e facilitar o acabamento. Agora, sempre 2 pontos dentro do bloquinho dos 2 de base, já que transformamos toda a carreira em bloquinhos com 2 pontos. Então, só seguir agora, bloquinho sobre bloquinho, e lá no final, fazer o ponto alto. Sempre iniciar com as 3 correntinhas para manter o padrão e fazer o arredondamento das bordas para depois fazer o acabamento. Cheguei no final da carreira, já fiz o ponto alto. Viro o meu trabalho, agora eu vou começar as diminuições, já que eu nivelei a carreira. Então, eu venho, passo a agulha lá dentro do primeiro bloquinho, fecho e faço 2 correntinhas e mais um ponto alto para completar o bloquinho. Trabalho bloco sobre bloco até chegar no penúltimo bloquinho, pois no último também faremos a diminuição. Chegando aqui no final, eu vou fazer o bloquinho dentro do último espaço. Assim, já matei aqui os pontos no final. Viro o meu trabalho. Vou passar a agulha dentro do primeiro bloquinho, subo mais 2 correntinhas e já venho dentro do primeiro bloquinho. Aqui eu vou fazer os pontos separados daqui para frente, mas eu vou contar como se fosse um bloquinho no final. Então, venho, bloco sobre bloco, e restando lá o último bloquinho, eu volto para fazer a diminuição no final, que eu vou fazer praticamente o que eu fiz ali no início. Já estou aqui no penúltimo bloquinho, então aqui eu faço um ponto no penúltimo e um ponto lá no último, separado, só que eu conto como se fosse um bloquinho. Viro o meu trabalho. Vou iniciar passando a agulha dentro aqui desse, que mesmo estando separado, forma um bloquinho, esses 2 pontos, fecho a laçada, faço 2 correntinhas e já venho no próximo bloquinho. Então, conto esses 2 pontos agora como um. Olha só como ele já vai diminuindo super bem e deixando a lateral arredondada.
Novamente, trabalho bloco sobre bloco até restarem os dois últimos bloquinhos, o penúltimo e o último, que são esses dois pontos que estão separados. Chegando aqui no final, o mesmo processo, um ponto no penúltimo e um ponto no último ponto. Agora, eu continuo trabalhando até completar 8 carreiras. Aqui eu já fiz 6. Olha só como ele vai arredondando, diminuindo bem. Faço mais 2. Quando chegar no final dessas 2, sempre também diminuindo no começo e no final, como já fizemos nas carreiras anteriores, completando as 8, eu volto para fazer o acabamento em volta de toda a base e depois trabalhar as manguinhas. Já completei as 8 carreiras, agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo em volta de toda a base. Aqui nas carreiras, descendo lateralmente, eu vou fazer 2 pontos baixos por carreira. Então, venho, fiz os 2, venho na próxima, mais 2 pontos, na próxima, mais 2 pontos, e dessa forma eu sigo até chegar ali na parte reta, onde eu tenho os pontos altos na posição correta. Aqui eu só faço um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na base. Subindo a lateral, novamente 2 pontos baixos para cada ponto. E aqui na parte de cima, onde eu tenho a carreira já com os pontos altos na posição correta, eu faço um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui no início, onde vamos arrematar o fio e depois, como eu disse, trabalhar as mangas. Prontinho, já finalizei a carreira, cortei o fio, aqui eu só puxo, levo esse fio pro avesso, e aqui no avesso do trabalho, passo por dentro dos pontinhos. Se você quiser pegar a agulha mais fina, fica ainda mais fácil para fazer esse processo. Faço uma nova laçada, passo o fio por dentro, ficando com um nó de arremate, e venho escondendo tanto o nó quanto as pontinhas por dentro dos pontos. Faço novamente um nó de arremate, passo por dentro dos pontinhos. Aqui no final, se você quiser, você pode pingar um pinguinho de cola de silicone líquida ou cola universal. Pingo um pinguinho de cola e depois é só cortar a pontinha e já fica arrematado. Para fazer a manguinha, eu faço o seguinte, eu também vou fazer 2 pontos, aqui trabalhando em pontos altos, em cada carreira lateralmente. Então, prende um baixo, faço 2 correntinhas, já conto como um ponto, mais um ponto alto. Venho na próxima carreira, trabalho 2 pontos altos. Próxima carreira, 2 pontos altos, e dessa forma até completar as 4 carreiras que eu tenho lateralmente aqui na abertura das patas. Então, fiquei com 8 pontos aqui subindo. Agora, eu venho, faço um ponto onde eu tenho bloquinho e sigo ponto sobre ponto, aqui onde os pontos já estão na posição correta para trabalhar ponto sobre ponto. Subindo ali a outra lateral, também vou fazer os 4 pontos. Os 8 pontos, né? Na verdade, 2 para cada ponto de base. Então, 2 na primeira carreira, nas 4 carreiras. Então, 2 pontos por carreira, total 8 pontos. Quando eu chegar aqui no final das 4 carreiras, tenho os 8 pontos, e agora eu vou trabalhar aqui a parte onde eu tenho os bloquinhos. Então, eu faço no primeiro espaço 2 pontos, pulo o lequinho no próximo espaço, faço 2 pontos,
pulo aqui novamente, né, o bloquinho, faço 2 pontos. Então, fiquei com 6 pontos altos no total. Agora, eu já posso fechar a carreira e já tenho a primeira carreira da manguinha. Primeira carreira já finalizada, agora eu vou começar a trabalhar a barra 1 por 1, como eu fiz aqui na golinha. Então, vou passar a agulha por baixo aqui do primeiro ponto, fecho com um ponto baixo e faço 2 correntinhas. Um relevo à frente, agora um relevo atrás. Um relevo à frente, um relevo atrás, por toda a carreira. Carreira finalizada, agora eu vou trocar a agulha pela agulha mais fina para continuar as carreiras fazendo a manguinha. Vou trabalhar ponto sobre ponto, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente, onde eu tenho relevo atrás, eu faço relevo atrás, até completar 8 carreiras no total. A manguinha é opcional, assim como a gola. Se o meu cachorrinho tem o pescocinho mais curto, eu faço menos carreiras de gola. Se o meu cachorrinho tem a patinha mais curtinha, também faço menos carreiras de manga. Então, aqui você vai trabalhar essas partes de detalhes da roupinha de acordo com o cachorrinho que você esteja fazendo a peça. Bem, prontinha, já terminei as 2 manguinhas, já arrematei as pontinhas, como eu mostrei para vocês, e temos a roupinha já finalizada. Agora, eu vou colocar no meu cachorrinho no tel, para vocês verem como fica. Bem, pessoal, prontinho, roupinha já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!